pessoal, aqui é a professora Letícia. Vamos para finalizar aí o assunto de logaritmos, né? Nada mais é do que uma função que que a gente tem logaritmos, né? Que, por exemplo, log de x na base a. Para haver uma função, o nosso a aqui, ele obrigatoriamente tem que ser maior que zero e também não pode ser o 1. Então, ele tem que ser qualquer número positivo de 1 e maior que zero. Ok? Não pode ser negativo aqui o A. E a imagem, o domínio dele, que é o valor que a gente vai colocar em x para poder calcular o y, o domínio dele também tem que pertencer ao conjunto dos números reais, só que só pode ser positivo e diferente de zero. Quando a gente escreve isso aqui, ó, significa que é conjunto dos números reais, tá? O asterisco significa que é diferente de zero e o mais significa que só são os números positivos. O domínio não pode ser menor de zero, não pode ser zero ou menor que zero, negativo no caso, tá? E isso aqui vai resultar numa imagem que vai ser o conjunto dos números reais, independentemente de ser negativo, positivo ou zero. Então, são essas as condições para que haja uma função logarítmica. Então, vamos aí imaginar uma situação, né? Onde a gente tem aqui, ó, f de x igual a log de 2 de x na base 2, tá? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai montar o gráficozinho aqui, né? Onde a gente vai ter 2, aqui é o valor do x e aqui é o y, lembrando, tá? 4, 6, vou pegar números mais fáceis, tá? 2, 4, 6 e 8. Aqui é o x. Então, não vale nem 0 e nem aqui. O domínio, né? Não pode ser nem negativo e nem 0. Então, só vou gerar o gráfico ali. E aqui vão ser os valores da imagem, né? Do valor do x. Então, isso aqui a gente reescreve assim. Y igual a log de 2x. E a gente pode ainda reescrever de outra forma para a gente poder calcular, né? Log de... Vou apagar aqui esse lado, porque esse lado a gente não vai usar. Log de x na base 2 igual ao y. E vamos montar nossa tabelinha, né? Então, a gente primeiro vai calcular com o valor de x igual a 2. Então, fazendo lá setinhas... Então, eu tenho 2y igual, ó, no lugar do x, a gente vai colocar o número 2. Então, nesse caso aqui, quando as bases são iguais, a gente sabe que aqui é como se tivesse o 1. Então, a gente corta, o y vai valer 1. Então, a gente vai aqui marcar o y1 e vai montar nosso primeiro ponto no gráfico, tá? Então, aqui agora a gente vai imaginar que o x vale 4. Então, aqui a gente tem 2 elevado a x igual o x vai valer 4. 4, se a gente fatorar, nada mais é do que 2 vezes 2, né? 2 ao quadrado. Então, aqui eu tenho 2 elevado a y igual a 2 ao quadrado. Bases iguais eu quarto, o y vale 2. Então, a gente vai colocar aqui, marcar o 2 do y e vai marcar o segundo ponto. Eu vou pular o 6 e vou direto para o 8, tá? Por ser... divisor aí de 2, fica mais fácil, tá? Então, vamos para o 8. O 8 nada mais é do que o 2 ao cubo. Então, 2 elevado a y igual a 2 ao cubo. Bases iguais quarto, y vai valer 3. Ó. Y vai valer 3. E como que ficou o nosso gráfico, então? Ficou assim. Esse daqui é um gráfico onde a gente chama ele de gráfico crescente, tá? Onde o valor de A, ele é maior que 1. Então, se o A for maior que 1, no caso aqui é o 2, então a gente vai ter um gráfico crescente, ok? Então, para calcular a função, bem simples, normal, tudo que a gente viu até agora de função e logaritmo, a gente só vai aplicar aqui.
Só vou mostrar mais os gráficos como que ficariam para vocês entenderem. Então, a gente tem dois tipos de gráficos, tá? A gente tem um gráfico em que ele é representado dessa maneira, né? Ou só aqui em cima, como vocês viram no passado. Esse aqui, no caso, é um gráfico crescente, onde o A, ele é maior que 1, tá? Então, a gente também pode ter o gráfico decrescente aqui no caso. Então, esse aqui é o decrescente, onde para existir esse gráfico decrescente, o nosso A, né, ele não pode ser, lembra que o nosso A não pode ser menor que 0. Então, quando a gente tem essa condição, onde o A está entre o 0 e o 1, tipo 0,1, 0,2, 0,3, né, o número decimal, a gente tem um gráfico decrescente. Então, é isso, pessoal. Basicamente isso sobre as funções logarítmicas. Detalhe, tá? Aqui não é igual. Lembrem que não pode ser 1. A gente pode ter aqui no caso de 0,1 até 0,9, mas o 1 não está incluso, tá? Então, o A não pode ser 1, não pode ser 0, mas pode ainda estar nesse intervalo. E se eu tiver nesse intervalo entre 0 e 1, a gente vai ter o gráfico decrescente. E é isso, pessoal.